Em continuidade à videoaula anterior, nós finalizamos o desenho das vistas ortográficas principais desse objeto, que é o exercício da peça corte. Todavia, nós temos uma retificação para fazer com relação às arestas invisíveis. O que aconteceu? O erro ocorrido é que eu representei essas arestas aqui com linhas contínuas largas, e essas arestas aqui, elas representam as projeções desses dois furos que não são visíveis. Então, fazendo essa retificação, nós vemos aqui no Match Prop, vamos dar um clique nessa aresta invisível e vamos clicar nessas outras duas arestas aqui, para que elas fiquem visíveis, uma vez que, observando o nosso objeto da direita, nós não enxergamos esses furos. Uma vez finalizado o desenho das vistas, o passo seguinte do exercício é fazer as cotas desse desenho. Então, primeiramente, nós vamos deixar como corrente os layers cotas. Antes de fazer as cotas, o que acontece? Nós temos que definir um estilo de dimensão de cotas e ajustar esses estilos de dimensões, porque se não fizermos isso, as cotas elas vão ficar desproporcionais ao tamanho do objeto. Por exemplo, vamos aqui no menu Annotation, eu observo que o estilo que está corrente é o estilo ISO 25. Então, se eu vier aqui no menu Home, por exemplo, vier aqui no método linear, clicar em cima aqui desse endpoint, nesse endpoint, nós observamos que essa cota ela ficou com um tamanho muito grande em relação a esse objeto. Ela está desproporcional. Então, nós precisamos ajustar as configurações dessa cota antes de iniciar o procedimento de cotagem. Então, vamos com o comando Eraser, apertamos Enter, vamos apagar essa cota aqui e vamos agora definir um estilo de cota. Dimension Style, que é o comando, a gente digita a letra D de dado, apertamos o Enter, que ele vai entrar na janela do Dimension Style. A outra forma de a gente acessar esse comando, Dimension Style, a gente vem ao menu Annotation, nós clicamos aqui nessa setinha aqui, ó, no campo Dimensions, e ele abre a janela do Dimension Style, que é a janela que mostra os estilos de cota criado e que a gente modifica as propriedades dos estilos de cota. Então, vamos vir aqui no Home, digitamos a letra D de dado, vamos entrar no Dimension Style e vamos fazer as configurações. Ressalto que já há uma outra videoaula gravada em que explico os procedimentos para criação e edição dos estilos de cota. Nessa aula eu vou fazer uma revisão rápida para que a gente possa fazer a cotagem desse desenho. Aqui nós temos 3 estilos de cota. Esses 3 estilos são os estilos que já são definidos pelo próprio AutoCAD, no default dele, que é o estilo anotativo, o estilo ISO e o estilo Standard. Ao clicar no estilo, o que acontece? A janela da direita, ela mostra as características dessas cotas. Por exemplo, o estilo ISO tem essa característica, se eu der um clique no estilo anotativo, ele tem essa característica, o Standard tem essa característica e assim sucessivamente. O estilo anotativo, também explico em outra videoaula o que é o estilo anotativo e quando ele é utilizado. Ele é um estilo que ele é utilizado quando a gente quer que a cota ou um texto, se for usar um texto escrito, ele tenha uma determinada altura de impressão em milímetros. Como nós não vamos mexer com textos anotativos no momento, nós vamos deixar marcada a opção ISO 25, porque nós criaremos o nosso estilo de cota a partir do estilo ISO 25. Como é que a gente faz para criar? Botão New, ele vai pedir um nome de um estilo de cota, eu vou dar o meu nome, que é o nome Marcelo, mas vocês usuários do CAD, escolhem um nome que vocês acharem conveniente. Eu sugiro criar um estilo novo, que aí nós fazemos as edições em cima desses estilos já pré-definidos do CAD. Aqui nós temos a opção Start With.
em que ele lista as 3 opções de estilo de cotas já definidos pelo CAD. Nesse caso, nós vamos começar um estilo a partir da norma ISO, que é o ISO 25. Lembrando que a opção anotativa aqui a gente não marcamos, porque nós não vamos fazer cotas anotativas. E nessa opção Use For, nós deixamos todas as dimensões, porque a gente pode alterar as cotas lineares, como as cotas de ângulos e de arcos, e assim sucessivamente. Vamos clicar aqui em continuar. Lembrando que o estilo de Marcelo, ele ainda não foi confirmada a definição dele. Para que a definição desse estilo apareça lá na nossa janela, nós temos que clicar aqui em OK. E observo que esse estilo de cota ele já apareceu aqui definido ali na nossa janela. O que vamos fazer agora? Uma vez criado o estilo de cota, nós vamos editar o estilo de cota. Para fazer essa edição, selecionamos o estilo que a gente quer, vemos aqui no menu Modify, ele vai abrir essa janela que é a janela de edição. Primeiramente, vamos aqui no menu Linhas. Nós já vimos o que significa cada um desses elementos aqui. Esses Dimension Linhas, a gente define, por exemplo, a cor, o formato das linhas de dimensões. E no Extension Lines, a gente define exatamente das linhas de extensão. Como nós construímos um layer onde a gente já definiu o tipo de linha, a espessura e a cor, que é o layer cota, nós vemos aqui. Nós vamos colocar todo ele aqui, ó, na opção By Layer. Todas essas opções a gente vai deixar marcado com as opções By Layer. By Layer aqui, By Layer, By Layer aqui, By Layer. Aqui nós temos a opção que é de supressão. Se, por exemplo, se eu quisesse suprimir ali um limite de cota, eu clicaria nessa opção aqui. Se eu desmarcar, deixar ela desmarcada, os limites vão aparecer. E o mesmo ocorre com as linhas de extensão. Então, por exemplo, quem faz desenho arquitetônico, alguns arquitetos geralmente eles fazem as cotas internas sem usar linhas auxiliares e linhas de dimensões. Para que a gente faça esses estilos de cota com essa formatação, basta que nós deixamos esses quatro quadradinhos, que é tanto do Suppresses do Dimension Line quanto do Suppress do Extension Line selecionado, que a gente faz apenas as cotas, que é o texto, e não desenhamos as linhas auxiliares e as linhas de dimensões. No nosso caso, a gente vai deixar essa opção aqui desabilitada. Aqui nós temos o que ele fala que é a extensão da linha, da linha auxiliar, que ele chama de linha de extensão. Por padrão da norma ISO 25, ela está com 1.25. Vamos adotar um padrão de 2. A mesma coisa eu vou fazer com relação ao offset do original, que é essa distância aqui. Eu também vou adotar um padrão de 2, porque com 2 ele fica uma representação melhor. Então, vou adotar um padrão de 2 aqui. Nós vamos aqui na opção símbolo de arrows. Aqui nós definimos o nosso limite de cota. Lembrando que pela norma, a norma 101.26, o limite pode ser a seta larga ou pode ser também as linhas oblíquas. Esse que é com linhas oblíquas, ele é um estilo mais adotado pelo pessoal da arquitetura. Como a gente está no desenho mecânico, o desenho mecânico adota mais o estilo fechado, vamos definir como padrão o nosso estilo fechado de cotas. Essas opções, como eu falei, eu já explico em outra videoaula o que significa cada uma delas. Então, nós não vamos mexer nessas configurações, vamos deixar elas do jeito que está, que elas não vão impactar nesse desenho. De forma análoga, nós vamos vir aqui no menu texto. Aqui na opção estilo de texto, nós vamos deixar apenas o estilo, nós temos aqui o estilo anotativo e o estilo standard. O que vai ocorrer? Esse desenho, desse exercício, nós temos que depois fazer o desenho do isométrico. E o isométrico, nós temos que ter um estilo de cotas
com uma inclinação de 30 graus positivo e de 30 graus negativos para proceder à cotagem do endométricos. Então, nós vamos criar esses estilos de texto aqui agora. Como procedemos? Nesse quadradinho eu dou um clique com o botão esquerdo do mouse, e aqui nós definiríamos o estilo 30+, com ângulo de 30 graus positivos e de 30 graus negativos. Só que o que ocorre? Eu não vou fazer essa edição desse texto aqui, porque nós vamos definir um estilo 30+, para depois fazer a cotagem do isométrico. Esse estilo 30+, vai ser um novo estilo de cota, mas o procedimento é o mesmo. Então, a opção do cor do texto, nós vamos colocar ele segundo o layer, que já foi definido. Essa opção Fill Color aqui, se ela tiver marcada, ela vai criar uma cor aqui, destacando aqui o nosso texto. Então, a gente vai deixar sem o Fill Color. Da mesma forma aqui, ó, essa opção aqui, que é o Draw Around Text, se ela tiver habilitada, ele vai fazer esse retângulo em torno do texto. Nós não vamos deixar essa opção marcada. Aqui é a distribuição do texto. Lembrando que nós estamos adotando o texto sobre a linha de dimensão. Se a gente fosse adotar os textos centralizado, ele ficaria no centro da linha de dimensão. Se ele fosse... As outras opções, elas são semelhantes tanto ao above quanto centralizado. Então, nós vamos deixar a opção above, que é sobre a linha de dimensão. Aqui nós temos a distribuição do texto, a gente deixa ele centralizado, relembrando que essa opção aqui, que é o Alt Extension 1, ele fica mais próximo do limite 1, o Alt Extension 2, ele vai ficar mais próximo do limite 2, e assim sucessivamente. Então, a gente vai deixar centralizado. A visão da direção, que é da esquerda para a direita, a gente deixa essa opção, porque se nós deixarmos marcada a visão da direita para a esquerda, nós não vamos conseguir ter um entendimento dessas cotas. Então, a gente sempre deixa essa opção aqui da esquerda para a direita. Aqui nós temos a opção Offset from a linha de dimensão. Nós vamos definir ele aqui com o valor de uma unidade. E aqui nós temos a distribuição, o alinhamento do nosso texto. Se a opção horizontal estiver marcada, o texto vai ficar todo na horizontal. Se a gente for usar aquela opção sobre a linha de dimensão, a gente deixa ou essa segunda opção, que é alinhada com a linha de dimensão, ou essa opção aqui, que é a ISO Standard, que também é sobre a linha de dimensão, só que ele faz o detalhe aqui dessa cota de raio aqui para nós. Então, nós não vamos mexer na altura do texto nesses outros fatores aqui. Porque o que acontece aqui? Nós temos aqui o campo Fit, que ele dá exatamente uma opção aqui, que é o que nós chamamos escala de dimensão dos fatores. O lado esquerdo já são os ajustes definidos pelo próprio AutoCAD. Então, essas duas opções são as melhores que o AutoCAD eles nos fornecem. Então, a gente não precisa se preocupar em alterar aqui, mas aqui é o que eu chamo mais atenção, porque o que significa isso aqui? Nós não estamos utilizando cota anotativo, porque se essa cota fosse anotativo, nós não teríamos como ajustar esse fator de escala, uma vez que a cota ela já estaria configurada para ter uma altura de impressão ou plotagem. Então, nós deixamos essa opção aqui desmarcada e nós viemos aqui que a gente faz o ajuste da escala da nossa cota. Ou seja, o ajuste dessa escala, ele aumenta ou diminui os elementos gráficos. Quais são os elementos gráficos? As linhas auxiliares, os limites das cotas, o tamanho que estou dizendo do texto, não o valor do texto, ajustando esse campo aqui. Então, da forma como está, se nós viermos aqui, dermos um OK, se nós viermos aqui fechar, se eu vier aqui usar uma cota linear, o que vai ocorrer aqui? Ó? Essa cota ainda está muito desproporcional. Então, o que aconteceu aqui? Ó? Vamos retificar aqui, que eu acho que ainda peguei um ponto errado, porque essa cota, esse objeto aqui, ó, se eu dizer o comando DI,
Você ver aqui nessa opção aqui, esse objeto ele tem exatamente 5 metros. Então, provavelmente aquela cota ficou porque deve ter pego em algum ponto errado. Então, vamos fazê-la aqui novamente. Ela agora está lá com 5 metros. Então, o que acontece? Ela ainda está desproporcional ao tamanho desse objeto. Nós temos que ajustar essa cota. Então, nós vamos aqui no Dimension Scale. Primeiramente, eu preciso saber em qual estilo que ela foi feita. Então, vamos dar um clique nela. Nós vamos aqui no menu Annotation. Essa cota ela já foi feita no estilo Marcelo, que é o estilo que está como corrente. Então, todas as cotas serão feitas sobre esse estilo, que é o estilo Marcelo. Então, como é que a gente vai fazer o ajuste dessas cotas aqui? Eu dou um clique nela. Nem preciso selecionar, basta que a gente digite a letra D de dado. Apertamos o Enter. Vamos entrar aqui no Dimension Scale, menu Modify. O que acontece? Alguns desenhistas de CAD, eles fazem a alteração modificando o tamanho do Iron Size e o tamanho do texto e ajustando aqui as linhas aqui, tanto os fatores de extensão quanto o offset. Eu acho que essa opção Fit aqui é melhor, porque eu vou fazer um ajuste só e ele já automaticamente vai ajustar o tamanho desses elementos gráficos. Então, vamos diminuir esse fator de escala para um fator de escala menor. Eu vou adotar um fator de escala de 0,2. Vamos dar OK e vamos fechar. Observamos que a cota agora ela está com uma representação bem melhor do que a que estava anteriormente. Vamos aqui no nosso Dimension Scale, que a gente pode ajustar ela por um fator ainda menor do que 0,2. Modify. Vamos adotar um fator de 0,15. Digitamos 0,15. Vamos dar OK. Vamos vir aqui, ó. Ela já ficou com 0,15 com uma representatividade melhor. Então, se eu vier aqui no Dimension Style e apertarmos o Enter, vamos vir aqui no nosso menu Modify. Agora, eu venho aqui nessa opção que é o Primary Unit. O que acontece? A unidade que nós estamos usando é a unidade decimal, que ela está com duas casas decimal, com casas decimal. Nós temos outros formatos, por exemplo, se eu fosse adotar um texto fracionário, ele ficaria com esse aspecto, mas não é o caso. Nós estamos utilizando o estilo decimal. A precisão, nós vamos adotar uma precisão, que fica melhor. Aqui nós temos a opção de colocar um sufixo, prefixo. Suponhamos que eu quisesse colocar a unidade de desenho na cota. Ela ficaria se eu adotasse um sufixo. Só que a gente não vamos fazer isso porque essas informações elas já são colocadas na legenda. Esse fator de escala, que aparece aqui no Primary Unit, ele multiplica a cota por um determinado fator, por um determinado número. Esse desenho ele foi feito em metros na escala de 1/100, que é o que equivale ao centímetro na escala real verdadeira. Agora, suponhamos, eu desenhei ele em metro ou centímetros, mas eu quero que a minha cota fique em milímetros. Então, se eu vier aqui, ó, ajustar isso aqui em 10 unidades, o que vai acontecer aqui, ó? E nós viemos aqui dar a opção Close. Aquela cota ela foi feita em milímetros. Então, a unidade do desenho aqui consta como 50, mas se eu vier aqui com o comando DI e vier aqui medir, nós verificamos que isso aqui tem 5 unidades de desenho, que é 5 metros. Então, vamos de novo ao Dimension Scale, vamos modificar. Nós vamos aqui, vamos adotar o fator de unidade 1. Se eu não quiser nenhuma precisão, nós viemos aqui, vamos colocar uma precisão de 0, que a gente vai fazer as cotas com os valores sem casas decimal, e vamos dar OK, vamos fechar. Com isso aqui, nós já definimos aqui essa cota aqui. Uma vez ajustados, agora o procedimento é realizar as cotas normalmente, através aqui desses comandos aqui, que nós temos aqui ó, na opção Dimension aqui,
que nós temos essas definições dos estilos de cotas. Acima do Dimension, nós temos elas aqui pré-definidas. Quando eu clico nessa setinha, ele dá o estilo linear, o estilo alinhado, o estilo angular e assim sucessivamente. Então, para a gente proceder à cota desse desenho, basta que a gente clique num desses estilos que nós façamos as cotas desse elemento aí.